Oi, gente, chegamos para o nosso quarto episódio. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Leonardo Rodrigues, ele que é professor na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Codó. É casado, tem um filho, nascido e criado na cidade de Codó. Vamos conhecer essa história? Hoje no Pode Me Contar, no quarto episódio. Seja bem-vindo, Leonardo, ao nosso podcast. Quero agradecer de já por ter aceitado o convite e vir contar um pouco da história desse professor doutor, né, que a nossa cidade tem, que é a cidade de Codó, aqui no Maranhão. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico feliz por poder estar aqui batendo esse papo com você, né? E podendo levar um pouco dessa história para as pessoas que não conhecem e quem sabe, né, servir de motivação para os nossos jovens codoenses. Conta pra gente como foi a sua infância. Então, né, eu sou caçula de uma família de 5 irmãos, né? Somos, na família eram 4 homens e uma mulher. Assim, a gente se criou todo lá no quilômetro 17, né? Filhos de uma mãe solteira, né, que trabalhava da roça, ganhava o sustento de um lavado de roupa, às vezes trabalhando nas casas alheias lá no quilômetro 17. Então a gente nasceu e se criou assim. Às vezes ela vendia comida também, que como é BR, né? Então lá sempre as pessoas botavam aquelas barraquinhas, né? Então ela botava a barraquinha para vender comida e lavando roupa. A gente botava sempre, como eram 4 homens dentro de casa, então todo ano a gente botava roça, todo ano botava roça. E aí assim a gente foi, né, vivendo. Essa foi a minha infância, né, dividindo o trabalho entre ir para a roça à tarde, né, porque pela manhã eu ia para a escola e à tarde a gente ia para a roça, né, fazer, quando era época de coivara, ia fazer a coivara, época de capina, fazer capina, plantio, capina e depois colheita, né. Então a gente sempre dividia essas atividades da lavoura com a atividade da escola. E tipo assim, então eu tive uma infância normal, como toda criança, né? Gostava de jogar bola. Naquela época a gente passarinhava, né? Que chama passarinhar, e caçar passarinho no mato. A gente às vezes, eu e meu irmão Cleito, que a gente é muito mais próximo dele, a gente às vezes matava os passarinhos, né? Aquela coxinhazinha, né? Não dava pra nada, mas a gente já servia pra gente chamar a mistura, né? A mistura do almoço, né? Às vezes a gente conseguia. Aí vocês comiam o passarinho. Às vezes só tinha um arroz em casa, um arroz branco. Era a mistura. Aí a gente ia lá, matava umas rolinhas lá, 2, 3 rolinhas, já era a mistura do almoço. Às vezes também lá no 17 tinha um riacho, que agora já morreu, né? O antigo Pajaú que chamava lá. A gente ia pescar lá também. Aí pegava umas piabinhas lá sequinhas, a gente botava pra secar, fritava no óleo, botava com farinha e comia. Então às vezes a gente ficava, né? Eu e meu irmão Cleito, que era só os dois mais novos. Aí os meus 2 outros irmãos mais velhos trabalhavam em oficina lá pelo 17, na borracharia. Então, no geral, a minha infância foi assim, né? Dividida entre atividades de criança, jogar bola, sempre gostei muito de jogar bola, banhar nos açudes que tinha por lá, naquelas jazidas que tinha por lá, e pescar, passarinhar. Essa era a minha vida, assim. E aí ia pra escola também. Aí você estudava, né? Sim, no 17 eu estudei até a 3ª série. Antigamente era a 1ª, 2ª, 3ª série, né? Aí eu estudei lá até a 3ª série, na escola René Banhma. E o quilômetro 17 é a zona rural de Codó? Sim. Aí lá tem escola? Tem a escola, na época, ainda hoje existe a mesma escola, que é a Escola Municipal René Banhma, né? Então essa escola eu estudei até a 3ª série, como já falei, e hoje já até ampliou, hoje já tem até ao 9º ano, né? Antigamente só tinha até a 4ª série. Era chamada a 4ª série, que hoje é o 5º ano, né? Sim. Então, na época, eu estudei até a 3ª série. Porque na 4ª série, que é o 5º ano agora, na época, em 94, eu vim estudar em Codó, na Escola João Ribeiro. Como é que você vinha pra cá, Leonardo? Então, na época, né, acho que em 94, foi quando eu comecei a estudar aqui em Codó, tinha um ônibus escolar. Na época, se eu não me engano, o prefeito da época era até o Biné, o prefeito Biné. Então, ele... Assim, naquela época era muito mais difícil do que hoje, porque para aquela região toda ali do 17, 17, Viração, Canto do Coxo, aquela região toda ali, só tinha um ônibus escolar para pegar todos os alunos. Então ele saía cedo, ele saía 4 horas da manhã, e aí ele começava a pegar os alunos na BR, desde a Viração até o Posto Maravilha. Ele pegava todos os alunos pela manhã e trazia pegava do 17
trazia pra cá, pra Codó. Então era bem difícil na época. Então às vezes, aí como era só um ônibus pra aquela região, então às vezes o ônibus quebrava, a gente ficava sem vir pra escola, porque às vezes a gente ia pra lá, pro posto policial, que hoje tem um posto policial lá na pracinha, a gente ficava lá esperando carona, pra ver se pegava carona. Às vezes, lá os taxistas lá do 17, às vezes ele dava carona, a gente via na mala, que antigamente os carros lá na praça eram aqueles antigos Del Rey. O Del Rey se vocês pesquisarem na internet, vão ver, né, que é um carro assim que tem a porta-mala dele tem tipo um bancozinho atrás. Então, a gente falava, pá, dá carona, quer ir pra escola. Aí, não, só dá pra levar dois, porque ia um de um lado, outro do outro. Então a gente abriu o porta-mala, e a gente sentava aqui no ponto e trazia, baixava a tampa do porta-mala nas pernas e vinha até Codó pra aula. Às vezes aí que terminava a aula, a gente aí ficava ali em frente à igreja São Sebastião esperando carona para voltar pro 17. Isso quando não tinha ônibus escolar, né? E frequentemente não tinha, né? Faltava. Então esse problema de hoje, essa questão de que quebra ônibus escolar, não é de agora não. Sempre teve. Já muito tempo. Muito tempo. E às vezes aí pegava carona. Teve uma vez que eu me lembro tanto assim que eu vim, era uma semana de prova. E aí eu não podia faltar. Aí eu pegamos carona, né? Aí tava um grupo, acho que de 4 alunos, tinha eu mais 3 meninas lá. Era um caminhão carregado mesmo de lona, assim. Aí as meninas foram na cabine, né? E eu pensei, rapaz, não dá pra tu ir aqui, não, já tá lotado aqui na cabine. Não, eu tenho que ir, que eu chefe prova, não posso faltar. E aí passou, se tu for em cima, eu peguei e subi, fui em cima da carrada. Fui em cima da carrada, segurando nas cordas aqui, e cheguei até... Aí o motorista veio devagar, né, com medo, porque ele realmente, assim, eu agradeço muito a ele por ele ter dado essa carona, mas ele, né, porque é perigoso, né, uma criança ali de 13 anos, né, tinha 13 anos na época, né, em cima de um caminhão, né, a carrada não era muito alta não, dava. Então, tipo assim, uma das tantas outras histórias que tem de quantas vezes já tive que vir pra cá, pegando carona, né, então, aproveitei a oportunidade para agradecer, né, as pessoas que me ajudaram na época, né, os taxistas lá do 17, que sempre quando eu vou pra lá, né, que minha mãe namora lá no 17 ainda, eu vou, sempre todo final de semana eu vou pra lá, aí eu encontro com eles lá, falo, agradeço, né, que é um reconhecimento, né, porque na época eles me ajudaram, né, a pegar uma carona pra ir pra escola, né. E a sua vivência com os irmãos, todos eles passavam por essas mesmas experiências, né, com você? Assim, no caso, porque os meus 2 irmãos mais velhos, eles assim, não estudaram, só estudaram até a 4ª série, que era o que tinha lá no 17. Sim. Quando foi para estudar aqui em Codó, como eles eram mais velhos que eu, eles não tinham ônibus na época ainda. Não tinha ônibus, então não tinha como eles estudar em Codó. Então estudaram só até a 4ª série lá no quilômetro 17. Porque começou a ter ônibus escolar para a zona rural, foi já ali pelo 93, 92 ali, então eles já não estavam estudando mais, então eles só trabalhavam lá no quilômetro 17 na borracharia, borracheiro, mecânico. Então quando foi minha época de estudar, já tinha essa oportunidade de vir para Codó, mas os outros meus irmãos não tinham, então eles não tiveram tanta oportunidade de estudar quanto eu. Aí às vezes até meus irmãos brigavam, pá, tu não vai, porque às vezes eu queria ir para a oficina trabalhar com ele para aprender mecânica, né, eles, pá, tu vai para casa estudar, pá, e meus irmãos brigavam, né, comigo assim, mandando eu ir pra casa porque para me estudar, porque a gente não teve oportunidade de estudar, tu tá tendo oportunidade, então tu tem que estudar. Aí foi assim, né, minha infância toda lá, então eu tive mais oportunidade de estudar, né, eu tive essa chance, assim, então por esse lado meus irmãos me ajudaram muito, então assim, a gente teve sempre uma convivência muito boa, sempre foi assim, uma família muito unida, até por conta da nossa situação, né. Sim. Né, então a gente tinha que se unir, né, a gente nunca foi assim de brigar, então até hoje, assim, a gente é muito unido, né, assim, se conversa e tal, porque a gente às vezes tem família que tem irmãos assim que nem se fala, vai cada um por canto, assim, Sim. Né, e a gente sempre tem essa união. E a sua primeira oportunidade de trabalho após essa luta de conseguir aí estudar, isso é o que? Fundamental? Quando você relata toda essa trajetória, foi no fundamental, no médio? Eu sempre dividi, né, assim, o estudar e estar trabalhando, porque sempre assim, eu também, na época que eu estudava, já estudando aqui em Codó, na 4ª série, aí eu vieram estudar de manhã, e à tarde eu ficava na rua vendendo din-din, né, porque sempre tinha os ônibus lá que paravam, então eu ficava vendendo din-din, então sempre tive assim sempre trabalhei desde pequeno, aí dividia, na época de roça, eu ia pra roça, né, porque não era na época de roça, eu ficava na rua vendendo din-din. Então assim, foi crescendo assim até meus 17, né, 18 anos, nessa luta, então, aí fiz o ensino médio, né, fiz o ensino médio na escola Mata Roma e tal, e aí sempre assim,
eu não trabalhei, nunca trabalhei assim de carteira assinada até então, né? Porque eu sempre conseguia conciliar o período de estudo, né? Estudando, com as atividades, né? Aí, quando eu já estava no ensino médio, já terminando o ensino médio, já estava assim, mais alinhado nos estudos, eu comecei também a dar aula particular em casa, né? Até meio contra gosto, que eu não queria tal. Algumas mães lá, porque na época eu era catequista na igreja. Lá na igreja 17, na comunidade Irmã do Amor de Deus, eu era catequista. Então, eles viram que eu tinha jeito para lidar com criança, né? Na catequese, né? Que eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de participar da igreja, né? E aí, não, o meu filho aqui tá precisando de reforço, que não tem que quer dar aula pra ele, não. Eu disse, não, mas eu não sei dar aula, não. Mas eu vejo tu lá na igreja, lá até catequista dos meninos, lá pode. Aí isso foi me levando pro caminho da docência, né? Aí eu comecei a dar aula particular em casa, lá com 16, 17 anos, aí fui aí. Aí foi assim, eu fui tomando gosto, né? Aí comprei um quadro, na verdade não comprei não, foi uma colega minha lá que me deu, né? A mocinha me deu um quadro, eu comecei a usar esse quadro, comecei a dar aula particular em casa, assim eu conseguia ter uma rendazinha extra, né? Até para ajudar a pagar a passagem, às vezes quando não tinha ônibus escolar, pagar a passagem para vir estudar quando eu estava fazendo ensino médio. E aí também para fazer minhas despesas pessoais, né? Porque eu já estava adolescente, minha mãe também não tinha condição de me sustentar, e às vezes as necessidades a gente vai mudando, vai aumentando, você precisa, às vezes não tem como tá pedindo para os pais, né? Então, sim, eu trabalhava nesse sentido, né? Então, aí, mas só que é engraçado que na época, quando eu estava terminando o ensino médio, meu sonho, sabe qual era sempre? Às vezes eu conto essa história na sala de aula para o meu, que meu sonho era trabalhar no Paraíba. Era ser funcionário do Paraíba, porque eu achava bonito, viu? Porque na época eu estudava aqui, aí eu quando saía da aula cedo, né? Aí, às vezes a gente ficava andando, juntava um grupo de amigos e ia ficar andando ali no comércio ali na rua, na Afonso Pena, né? Aí a gente ficava passando no Paraíba, via todo mundo ali bem vestido, né? De calça social, né, calça social, tênis, sapato de social, roupa aí, rapaz, esses caras aí. Meu sonho é trabalhar no Paraíba. É sério. Então, quando eu terminei o ensino médio, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um teste lá no Paraíba. Lá. Fui fazer um teste realizar lá. O sonho. Tentar realizar meu sonho, mas eu não passei na entrevista. Fiz a prova lá, até que fui bem na prova, mas na hora da entrevista lá com o gerente lá, eu falei uma coisa lá que acho que ele não gostou. E não passou. Não passou. Ele perguntou assim, rapaz, se por acaso tu for demitido, tu vai botar teu patrão na justiça? Aí eu peguei assim, é o seguinte, se for por justa causa, se ele me demitir por justa causa, acho que eu não tenho argumento pra colocar na justiça não, mas se ele me colocar por injusta causa, eu coloco ele na justiça. Aí pronto, assim, muito obrigado, viu? Vai com Deus. Até hoje eu tô esperando o convite pra trabalhar no Paraíba. Aí, pois é, então foi assim. Então, aí depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer cursos técnicos, que na época surgiu o CETECMA, né, hoje onde é o EMA. Aí eu comecei a fazer cursos técnicos lá, tal, aquela coisa toda. E aí, terminei o ensino médio, daí sem trabalhar, e continuo só dando aula particular em casa. Eu estava vendo que aquilo já não dava mais. Na época também eu fiz o vestibular para UFMA, para Química Industrial, eu não passei, né? Porque na época era vestibular, não existia o Enem ainda, né? Aí então eu fiz o vestibular e tal. Aí também teve uma época que eu fiz um chamado Vestibular da Cidadania, que era até um programa do governo do estado. Na época era a governadora até a Rosiana. Ela fez um programa, ela dava uma bolsa de R$50 para os alunos que... Eu fiz a seleção desse pré-vestibular, passei e ganhava uma bolsa de R$50 para estudar. Foi um curso de 6 meses de pré-vestibular da cidadania e tal. E aí, com isso, eu fui estudando, aí eu consegui, na época eu consegui passar para Química, na UEMA de Bacabal. Só que aí eu não tive condição, não sabia que lá tinha casa do estudante, eu acho que não tinha na época lá a casa do estudante, isso foi em 2002. A casa de estudante é o quê? A casa do estudante é um local mantido pela universidade, para abrigar estudantes vindos de outras cidades que não são da cidade de origem, né? Por exemplo, era Bacabal, né? Que eu queria ir para lá, só que na época lá não tinha casa de estudante, né? Já estava para ser ativada ainda. O aluno não paga? O aluno não paga. Ele, tipo assim, ele vai ter as despesas pessoais, mas pelo menos de moradia é bancada gratuito. É gratuita. Aqui em Codó tinha, na UFMA tinha casa de estudante, só que foi desativada. Hoje em dia eles dão a bolsa de auxílio, né? Auxílio permanência para os alunos, né? Auxílio residência. Para poder se manter os alunos de fora, mas assim, não existe mais a residência universitária que até uns 3 anos atrás tinha, né, mas foi desativada. Então na minha época lá não tinha, então eu não tive condições de ir, minha mãe não tinha condições de me manter e tal. Eu também não tinha mais contato com meu pai, né, apesar de ser, então ele também não, então ficou assim uma coisa meio, eu fiquei isolado, né, aquela, tipo assim, eu fiquei naquela fase que todo adolescente passa, né, que é aquele momento de indecisão, de sem saber o que vai fazer da vida, terminou o ensino médio, e às vezes tem aquela pressão da família para trabalhar, para poder ajudar nas despesas de casa. E aí, tipo assim, é um momento assim meio complicado na vida do jovem, né? Eu passei por isso e sei como é que os jovens de hoje também passam, né? Tem essa dificuldade. E aí, tipo assim, não tive alternativa. Então, tipo, agora é trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Aí eu comecei a fazer esses cursos técnicos, né?
não tive a oportunidade de passar no vestibular de primeira mão, né? Como eu já falei anteriormente, tinha tentado no Paraíba e não tinha conseguido. E aí eu comecei a fazer cursos técnicos, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na empresa FC Oliveira, né? Então eu consegui, eu tinha acabado de terminar de fazer um curso técnico de produção de produtos de higiene e limpeza, né, no antigo CETECMA. E aí eu consegui, né, através, né, fiz o currículo, coloquei lá, e aí consegui a oportunidade, né, fui lá, fiz entrevista e consegui a oportunidade de trabalhar nessa Oliveira. Então, assim, foi uma experiência muito interessante na minha vida, assim, de ter trabalhado numa empresa, de carteira assinada, né, ter que cumprir com horários, aquela coisa toda, assim. Então, é uma experiência que eu levo pra vida, assim, aprendi muito, assim, a questão de disciplina, de horário, né, ter responsabilidade com as coisas. Então, e assim, além de ter feito muitos amigos lá também nessa Oliveira, que eu carrego até hoje como amigos, né? A gente sempre se vê pela rua. E aí, rapaz, como é que tá? Então, são, assim, construí grandes amizades lá. Tive muitas experiências boas lá nessa Oliveira. E, tipo assim, foi uma experiência que me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje, né? A forma como eu lido com as coisas, como eu trato os meus projetos. Então, eu aprendi muito lá. Então, foi uma experiência que foi positiva na minha vida. E quando você saiu de lá, você já começou a pensar em estudar, a ter uma carreira mais sólida? Quando é que começou? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa Oliveira em 2004, né? Então, eu ainda comecei a trabalhar, passei um ano trabalhando assim, só trabalhando, mas sempre tive aquele anseio, aquele desejo de melhoria, né? Porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa acomodada. Desde quando eu morei lá no quilômetro 17, na zona rural, eu sempre tive esse desejo de querer alguma coisa, querer prosperar, querer dar uma condição melhor para minha família, né? Eu querer mudar a minha condição que eu via naquela época lá, que sempre foi uma infância muito difícil, sofrida, mas feliz também, né? Então eu sempre tive esse anseio, né? E aí quando eu trabalhava lá nessa Oliveira lá, eu via que aquilo ali não era, assim, não era o suficiente para mim. Então eu teria que fazer alguma coisa para poder mudar aquela situação, né? Então toda vez quando você vai mudar a sua condição de uma posição para outra, sempre exige muito esforço, dedicação, energia, né? Faz parte das leis da natureza, né? Você tem que mudar o corpo de uma posição para outra, você tem que aplicar uma força requer um trabalho que vai dar uma energia, então, enfim. Então eu trabalhava de horário administrativo de 7 às 17, né? E à noite, quando eu chegava em casa, eu pegava os livros e ia estudar, ficava estudando em casa, tal, estudando. E aí, como eu falei, né, surgiu uma oportunidade assim de eu fazer uma universidade, porque anteriormente eu já tinha feito vestibular 2 vezes, né? Primeiro eu fiz para Química na UFMA, eu não passei. Segunda vez, quando eu falei, né, que fiz o pré-vestibular da cidadania, eu fiz o vestibular para Química na UEMA, em Bacabal, passei, mas não fui cursar, porque não tinha condições financeiras. E aí surgiu uma oportunidade de fazer o vestibular na Univima, que era em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Que aí então, que o prédio da universidade era ali hoje onde é a UEMA, né? E aí eu teve esse vestibular, aí a vaga era para matemática. Assim, apesar de eu não gostar muito de matemática, né, assim, não tinha aquela afinidade, eu gostava muito de química, né, eu gostava de química até hoje eu me lembro das aulas da professora Joana Dark, que ela foi minha professora no Matar, uma falecida professora Joana Dark, Deus a tenha. Ela foi uma das minhas, digamos assim, que me incentivou, assim, a querer fazer uma faculdade, né, que eu via ela dando aquelas aulas de química, assim, aquelas falando sobre hidrocarbonetos, aquilo ali me apaixonou, entendeu? Foi minha primeira paixão, assim, à primeira vista, né, química. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer vestibular para química. Aí eu tentei na UFA, não consegui, como já falei, tentei na UEM, passei, mas não foi possível cursar. E quando surgiu essa oportunidade de fazer o vestibular para matemática, eu disse, não é químico, mas é matemática, eu vou fazer assim mesmo. Fiz, passei e comecei a cursar, né, a faculdade de matemática na Univima, parceria com a UFSC, e comecei a trabalhar, isso foi em 2005, né, já estava com 1 ano de empresa da FC Oliveira, então eu dividia o meu tempo na FC Oliveira, trabalhando e estudando à noite na Univima. Então eu estudava à noite, né, trabalhava. Aí nessa época foi bem complicado, no primeiro ano, né, porque trabalhava, saía de casa às 5 horas da manhã, né, que eu tinha que vir cedo para chegar, estar 7 horas no serviço. Já trazia a marmitazinha pronta, né? O famoso boia fria, né? Aí eu fui entender o significado de boia fria. O que é boia fria? Pois é, você acorda às 5 horas da manhã, você pega a comida lá, o arroz, o feijão, a carne lá,
ou seja, com outra proteína, você coloca lá, bota na marmita, tampa, bota dentro da mochila e vem pro serviço. Quando você vai pegar meio-dia para almoçar, já tá fria. Então a boia tá fria. Aí a boia fria. Pois é, então eu passei um tempo aí de boia fria, e aí eu saía às 5 da manhã de casa, entrava às 7 horas no serviço, quando dava meio-dia almoçava e trabalhava até 5 da tarde, quando tava 5 da tarde chegava a tomar um banho na empresa e vinha pra Univima, aqui e aí ficava estudando até 10 horas da noite, e quando dava 10 horas da noite eu pegava o ônibus escolar e ia pra casa. Aí chegava meia-noite em casa, ia dormir, quando dava 5 horas da manhã eu estava acordado já para entrar no serviço às 7 horas da manhã. Então essa foi minha rotina durante um ano, né? Trabalhando na FC Oliveira, estudando. Aí até que no ano de 2006 eu saí da empresa da FC Oliveira. Aí nessa época eu estava, acho que no 4º período da universidade, né? E aí eu recebi um convite para dar aula particular na escola, na antiga escola Despertar. Eu recebi essa oportunidade. No município de Codó. Aqui no município de Codó, na escola Despertar e na escola Polegar. Né, surgiu a oportunidade de trabalhar com a disciplina de física e matemática. Eu já estava no 4º período, já tinha experiência de dar aula em particular em casa, e eu estava precisando, porque eu estava desempregado, né, casado, né, já estava casado, não tinha filha na época, já estava casado, e aí eu precisava trabalhar, né, então eu não tinha ninguém por mim, né, então eu aceitei. E ainda eu assim, agradeço as pessoas que me deram essas oportunidades de ter aberto, né, pro Suabias, né, salve para ele aí, pro Sul do IFMA. Ele me deu esse convite, né, primeiramente, para trabalhar na Escola Despertar. E eu comecei a trabalhar lá também. O falecido professor Diogo Frota também foi uma das pessoas que me deram a oportunidade uma das primeiras professoras a professora Vera também, que me receberam na Escola Polegar para trabalhar lá. Então eu comecei a trabalhar nessas 2 escolas, dando aula particular, e isso já foi me ajudando, né? Fui ganhando experiência para dando aula particular e continuando na faculdade, estudando à noite. E é como eu falei, não era a minha paixão matemática, né? Mas acabou se tornando o grande amor da minha vida, né? Sim, quando você relatou aqui pra gente que surgiu, né? Simplesmente surgiu, não foi por amor, não foi por escolha. Foi uma necessidade. Foi uma necessidade, porque às vezes a gente pensa, a pessoa é professor de matemática, doutor, como hoje eu sou aqui de matemática, mas ele sempre lutou por isso ali, para ser doutor em matemática. Não, foi uma coisa que no momento ali que surgiu a oportunidade, eu tinha sempre esse anseio de fazer uma faculdade, de estudar, porque eu sei que era importante para mim, mas aquele momento surgiu ali, eu não, vou ter que fazer aqui. Eu fiz e consegui passar. E eu acho que naquele momento eu fiz a escolha certa, porque às vezes a gente fica exitoso em fazer certas escolhas, mas a gente tem que ter consciência que para cada escolha você tem que ter uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia. E aí eu fiz a escolha, não, vou fazer matemática, e acabei gostando, né? Me apaixonando pela matemática. E tipo assim, e aí foi crescendo, né? Continuei trabalhando nas escolas particulares, né? No Despertar, no Polegar. E aí começou a surgir as outras oportunidades. Aí já estava terminando, já perto de terminar a minha graduação. Aí surgiu a oportunidade de fazer seletivo para professor do estado. Então eu comecei a dar aula no estado, na escola. Aí assim, bacana disso tudo é que eu comecei a dar aula nas escolas onde eu estudei, né? Então, tipo assim, para mim isso ali foi um momento muito bacana da minha trajetória, né? De assim, poxa, quando eu pisei, na primeira vez quando eu consegui um contrato do estado, né? Para dar aula no fundamental de matemática. Aí eu pisei lá na escola João Ribeiro, né? Aí veio toda aquela lembrança da época quando eu estudei no João Ribeiro, né? Que eu estudei lá da 4ª até a 8ª série, né? Então, e aí você reencontrar as professoras, as tuas professoras, agora como colega de trabalho. Então, isso assim, foi um momento muito marcante assim, na minha trajetória, né? Assim, e aí, pai, e você vê a alegria das professoras, né? Ah, aquele menino aqui que era danado, que dava trabalho na escola. Hoje aqui é professor. Aí eu vi assim, a alegria no rosto das professoras lá, né? E me recebeu como um colega agora de trabalho, não só aquele aluno que às vezes dava trabalho para ela. Não era que eu era um aluno traquino, mas às vezes eu, né, criança, né? Você tem que às vezes, mas foi muito gratificante para mim poder retornar à escola de Ribeiro. Dei aula no Mata Romba também, onde eu fiz o meu ensino médio todo, né? Então, tipo assim, eu andei pelas escolas onde eu me formei, e pra mim isso foi muito feliz, muito gratificante. E aí só assim foi surgindo. Aí quando deu o ano de 2010, eu terminei minha graduação, né? Me colei grau. E aí eu já tinha feito o concurso público anteriormente, né? Pro concurso público da Prefeitura de Codó, foi que aconteceu em 2009. Na época que eu fiz o concurso eu passei, mas eu não tinha graduado ainda, né? Aí eu só assumi depois que eu graduei, em 2010. Aí que eu assumi, aí eu entrei como professor efetivo do município, né, aqui em Codó. Nessa época eu já estava morando aqui em Codó, né? Porque eu morei no 17 até 2008, né? Então a minha infância, adolescência e início da vida adulta foi tudo lá no quilômetro 17. Então eu sou muito ligado lá, eu tenho muitos amigos lá.
Então, Você tinha quantos anos nessa época? quando eu vim pra cá, eu já tinha 22 anos. 22 anos quando eu comecei a morar aqui em Codó, né? E você morou aqui onde? Com quem? Na época que eu morava. Então, tipo assim, só voltando um pouquinho aqui. Então, assim que eu comecei a dar aula nas escolas particulares, no Despertar, no Polegar, então nessa época eu comecei a juntar um dinheiro, né? Sim. Tinha acabado de sair da SC Oliveira, aí comecei a dar aula, então estava muito complicado na época quando eu comecei a dar aula, ter que vir do quilômetro 17 para dar aula aqui em Codó. Eu vinha, no primeiro ano de trabalho, eu vinha nos ônibus escolares, só que ficava muito complicado. Então eu comecei, não, acho que dá para fazer uma economia aqui e tentar comprar uma casa. Então eu comecei a juntar um dinheiro, né? Comecei a juntar das aulas que eu estava dando. Aí peguei uns contratos no estado e comecei aí eu fui juntando um dinheiro, até que quando foi no ano de 2008 eu comprei uma casa aqui em Codó, né? No Novo Milênio, financiada pela Caixa, né? Naquele programa Minha Casa Minha Vida. Eu comprei a casa e me mudei com a minha família para cá, né? Com minha esposa na época, né? Porque ela... na época eu já era casado, mas não tinha filho, né? Uhum. Então a gente comprou a casa, a gente se mudou aí quando eu comecei realmente a estudar mais, terminar minha graduação e estudar e trabalhar nas outras escolas, já estava morando aqui em Codó. Então tem 20 anos que eu moro aqui, né? Na casa que eu comprei. E quando foi que o senhor passou no concurso? Do município, né? Sim, isso, foi no município de Codó. Foi o primeiro concurso que eu passei. Foi quando? Foi acontecer em 2009. Eu já tinha feito outro, porque antes de eu terminar a graduação, que foi em 2010 que eu terminei, eu já tinha feito outros concursos. Eu tinha feito concurso do Estado, tinha feito concurso do IFE, mas só que eu não tinha passado ainda, né? Aí esse de Codó foi o primeiro que eu passei, que foi em 2009. Aí eu passei, mas eu não assumi porque não tinha terminado a graduação. Aí eu passei e ficou lá, né? Eles foram chamando. Aí quando deu em 2010, que eu me colei grau, eu recebi o diploma, que eu fui assumir. Prefeitura, eu assumi. Aí quando deu no ano de 2011, eu comecei a trabalhar na prefeitura como professor efetivo. Aí você passou quantos anos no município, trabalhando? Aí no município eu passei 4 anos trabalhando. 3 anos, porque eu fiquei trabalhando de 2011 até 2014, né? Em 2014 foi o ano que eu pedi a exoneração no município, porque foi o ano que eu passei para o concurso da UFMA. Nesse período eu trabalhei... Tipo assim, a UFMA é a Universidade Federal do Maranhão. Do Maranhão. Então, porque nesse período assim, foi que eu trabalhei como professor efetivo do município, foi bem rápido, porque o primeiro ano eu passei no concurso de 2009, aí o primeiro ano eu não assumi logo de imediato, porque eu não tinha colado grau ainda, não tinha graduado, e no ano seguinte eu graduei, assumi a vaga e trabalhei. Então eu trabalhei um ano normalmente, né? Foi o ano de 2011, e aí quando deu em 2012, como eu sempre tive aquela vontade de sempre estar crescendo, evoluindo na carreira, eu disse, eu vou ter que fazer um mestrado. Aí eu peguei e fiz a seleção do mestrado em matemática para a UFMA em São Luís, eu passei na seleção do mestrado, então eu fui para fazer o mestrado em São Luís, aí pedi licença do município, né? Então eu fiquei de licença do município, trabalhando aí durante esse... Aí eu fiquei fazendo o mestrado enquanto estava de licença, e aí eu terminei o mestrado em 2014, eu voltei a trabalhar no município. Voltei a trabalhar no município, trabalhei uns 6 meses aí, foi na época que eu passei no concurso para a UFMA. Isso em que ano? Isso em 2014. 2014. Eu passei no concurso da UFMA em 2014, aí eu assumi, aí eu tive que pedir exoneração no município, porque não podia conciliar os dois concursos, porque é dedicação exclusiva na Universidade Federal do Maranhão. E aí eu assumi na UFMA, então desde então eu trabalho na UFMA. E quando é que veio a formação do doutorado? Aí quando em 2014 eu entrei na UFMA, ainda tinha só o mestrado. Na época, os concursos federais para professor da universidade ainda tinha esse precedente que poderia fazer só com mestrado. Então ainda tive essa chance ainda, né? Hoje não, né? Hoje não, só com doutorado. Então, tipo assim, as coisas aconteceram na minha vida assim, como eu falei, né? Então, tipo assim, você tem que buscar fazer com que as coisas aconteçam. E parece que à medida que as coisas, quando você trabalha de forma correta, consistente, parece que os caminhos vão se abrindo, né? Parece uma coisa de Deus assim mesmo que vai acontecendo na vida da pessoa, né? Então as coisas foram acontecendo, se encaixando assim como se tivesse tudo predestinado para acontecer. Mas isso tudo por conta, porque eu tive persistência, tive um projeto de carreira, de vida que eu queria. Eu estava numa situação, eu disse, não, eu não quero só isso para minha vida, então eu vou trabalhar, porque não adianta só você querer as coisas, imaginar as coisas. Eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter uma vida melhor, eu quero poder viajar, eu quero poder sair de férias. Só sonhar se você não faz nada para que aquilo ali aconteça. Então eu sempre tive esse anseio, mas sempre procurei, né, trabalhar de forma consistente, persistente, ser resiliente no meu dia a dia. Só assim eu fui conquistando as coisas. Então as coisas foram se encaixando. Terminei a graduação, consegui fazer o mestrado, terminei a graduação, passei no concurso, né?
Aí depois passei no mestrado, e aí depois consegui aprovação no concurso federal da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA. E aí entrei na UFMA, comecei a trabalhar como professor na universidade, e aí no ano seguinte já surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Então eu já fiz a seleção do doutorado na Universidade Federal do Pará, aí em Belém, fui aprovado e comecei a fazer lá o doutorado em 2015. O doutorado são 4 anos, então eu passei 4 anos lá trabalhando, fazendo pesquisa, até conseguir meu trabalho de tese. E aí quando deu em 2019, eu retornei para a UFMA aqui e estou trabalhando lá. O doutorado é um curso superior? Como é que funciona? Assim, muito se fala, muito se chama, em termos de respeito mesmo, advogados, médicos, chamando de doutor. Mas de fato, Leonardo, o que é o doutorado? Então, o doutorado é um curso a nível de pós-graduação, certo? No ensino a gente tem o ensino básico, né? Ensino fundamental, que é dividido em básico e médio. Temos o ensino superior, né? Que é dividido os cursos lato sensu e stricto sensu. Lato sensu com especializações. Stricto sensu são os mestrados e doutorados. Então especializações, mestrado e doutorado são cursos de pós-graduação. Stricto sensu é aquele que... lato sensu é aquele curso que você pode fazer sem necessariamente apresentar um trabalho novo, uma tese nova, uma dissertação. Que no caso são as especializações. Que não te dá um grau, mas não é um grau, mas como se fosse um curso a nível horizontal. Já o mestrado e doutorado são de hierarquia horizontal, vertical, certo? Aí no caso você tem um mestrado e doutorado que são cursos stricto sensu. Você tem para esses cursos você tem que apresentar uma tese, né? Um trabalho de relevância novo dentro da sua área de pesquisa. Então é assim que funciona. Então, de acordo com a lei, doutor é quem tem doutorado, né? Ou seja, aquela pessoa que fez uma graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, né? Está lá na Constituição Federal. Só que também tem quem é médico, né? Quem é advogado, eles têm uma lei, né? Decretada pelo imperador Dom Pedro II, né? Que pode ser chamado de doutor. Por isso, sim, a pronúncia, né? Aos demais. Mas no caso, assim, não é assim, para assim, médico e advogado pode ser chamado de doutor, mas tipo assim, é uma coisa que eu não vou dizer que não. Por que eu vou dizer que não? Doutor é quem tem doutorado. Na lei diz isso, né? Mas a pessoa quer se chamar de doutor, a pessoa é só bacharel, mas se chamar de doutor, não tem problema, né? Tipo assim, não tem problema no sentido de assim, vai da consciência da pessoa, né? Porque às vezes a gente vê um odontólogo que é só bacharel em odontologia, aí ele quer se chamar de doutor. Às vezes um enfermeiro, que é só bacharel em enfermagem, se chama de doutor. De acordo com a lei que está lá na Constituição, doutor é quem fez doutorado. Doutorado é nesses níveis que eu te expliquei anteriormente, né? Tem que ter uma graduação, mestrado e doutorado. O curso de doutorado são 4 anos. O mestrado são 2. Doutorado são mais 4. Então, para você chegar ao nível de doutor, você tem que estudar no mínimo aí 12 anos para ser doutor. Às vezes a pessoa faz um curso de 4 anos, aí já é doutor. Aí você pode ter essas coisas assim. Mas no caso, como eu falei, na lei tem esses precedentes, né? Não sei se o termo correto é esse, mas tem essa abertura para advogados e médicos, que pode ser chamado doutor mesmo apenas só com bacharel. Quem é doutor de fato, as pessoas não chamam de doutor. Não tem um hábito. Isso, justamente. Tem essa lei que abre, né, essa prerrogativa para eles. É uma coisa que vem desde então, às vezes é uma coisa que já está tão enculturado que às vezes você não consegue. Até eu chamo o médico, quando eu vou consultar, eu chamo de doutor. Tem um colega meu, que a gente estudou junto no ensino médio, né? Ele fala, tu que é doutor, rapaz. Não sou eu que sou advogado que é doutor, não. Ele é advogado. Ele fala assim, nada, tu que é doutor, rapaz. Não sou eu que sou advogado que sou doutor, não. Ele fala isso. Vamos falar da tua banda? Bora. É um assunto interessante. Eu também gosto de falar muito. Como que é o nome? A Rota 316. Aí o encarte do álbum que a gente lançou. Esse aqui é um álbum? Na verdade, é o encarte do álbum que a gente lançou, só o álbum virtual, né? Por questões que, tipo assim, não tá mais no costume, né? Lançar o CD, né? E aí os álbuns ficam virtual, né? No Spotify, no YouTube. A gente só faz aqui um encartezinho pra divulgação. Eu lembrei agora, quando se divulgava um CD em programa de TV, que sempre tinha aquelas assistentes de palco, né? Sim. E elas ficavam com o CDzinho, colocavam do lado do rosto. Aí a banda tocando de fundo e lá. A gente sabia se olhar pro CD ou se olhava pra ela. É muita informação, né? Mas muito legal, 12 faixas aqui. Sim. Essas são todas autorais? São músicas autorais, né? As letras são minhas, né? Que eu escrevi as letras. E algumas músicas, o restante das músicas é da banda mesmo, dos músicos que consideram melodia e tal, e arranjos musicais.
Então esse é um projeto paralelo que eu tenho, né, junto ao que eu desenvolvo na Universidade Federal do Maranhão, como professor lá. Era um sonho que eu tinha, né, desde de adolescente, né, sempre gostei muito do gênero musical pop rock, né, as minhas influências sempre foram Legião Urbana, RPM, Paralamas do Sucesso. E aí, se eu tô falando das brasileiras, né, das internacionais, sempre teve outras bandas, como Led Zeppelin, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, essas bandas assim, sempre eu gostava muito de escutar na minha adolescência, né. E aí, eu sempre tive essa vontade, assim, e tal. Aqui em Codó, antigamente, teve uma banda muito famosa chamada 661, que era de um amigo meu, do Paulinho da Gráfica Imprima. Ele era o líder e vocalista da banda 661. Então, na minha época de adolescente, eu ia para as festas, que eles sempre tocavam na fábrica de cimento. Na época eu morava no 17, então eu ia para lá, assistir as festas lá. E aí, eu sempre tive essa vontade, mas como não era a minha prioridade, né, eu tinha outras prioridades na minha vida, então eu sempre priorizei o meu estudo, a minha dedicação. Então eu construí minha carreira, né, minha formação toda, até chegar na universidade, consegui desenvolver meus projetos lá dentro da universidade, né, também. Além de dar aula na universidade, eu tenho vários projetos de pesquisa e extensão. Tem um projeto de extensão muito grande lá, que é o da UBMEP, né, que desde 2015 eu coordeno a UBMEP, que eu acompanho 57 municípios aqui na região de Codó, e dos Cocais aqui. Então é um projeto que eu acompanho aí, coordeno esse projeto. E aí, então, tipo assim, depois que eu consolidei tudo isso na minha vida, né, os projetos, a universidade, ter uma vida estável, né, tranquila, aí não, agora eu vou tentar voltar aqui para essa paixão de adolescência, que era a música, né, que é a segunda paixão. Aí eu juntamente com amigos, a gente montou a banda, né. E aí você cumpre uma agenda de show, concilia com tudo isso que você acabou de falar, seu trabalho na universidade, esses projetos de extensão, aí... É bem corrida, a gente tenta conciliar, mas só que, tipo assim, também a nossa agenda de show não é tão lotada assim. Ainda, né? Ainda, a gente toca assim uma vez por mês, né, 2 vezes por mês, então a gente consegue fazer esses shows assim, então dá pra conciliar, né, todo o trabalho de acompanhamento na universidade, né, com os projetos, né. Atualmente eu tô coordenando um projeto de extensão, que ele acontece na escola Liceu Codoense, né, um projeto OBMEP na escola, Descobrindo Novos Talentos. Lá a gente tem um grupo de estudo de cerca de acho que de uns 40 alunos, preparando eles para fazer a Olimpíada de Matemática, né, que acontece. Aí eu acompanho esses alunos, tem um projeto de pesquisa que eu desenvolvo também, de controles biológicos, que eu desenvolvo com os alunos lá aqui na Universidade Federal do Maranhão. E aí eu consigo às vezes a gente consegue ter um tempinho para fazer o ensaio da banda, tocar. Mas assim, a minha prioridade mesmo é a universidade, né? Então assim, a banda ela fica sempre em segundo plano. Então, mas é uma, tipo assim, é como se fosse uma espécie de válvula de escape, né? Às vezes para correr do dia a dia, do trabalho da universidade, porque a cobrança é grande, as responsabilidades são enormes, né? Você lidar com tudo isso, né? Tem que preparar a aula, né? Tem que desenvolver projetos. Então, porque o nosso trabalho na universidade não é só dar aula em si, né? Ensino, pesquisa e extensão, e ainda gestão, né? Então a gente trabalha nessas 4 esferas aí. Então é bem puxado. E às vezes quando tem um tempinho a gente dedica um pouco à banda, né? Faz composições de músicas. A gente conseguiu lançar esse álbum aqui com muito esforço, dedicação, né? É um trabalho que eu me orgulho de ter feito, né? Sim. Por que esse nome? É tipo assim, para identificar aqui a cidade, né? Porque a 316 é a BR, que né? corta o município de Codó, né? Então a gente tentou caracterizar tudo, né? Essa foto, essa capa também a gente tirou ali na BR-316, que fica ali perto do Boqueirão dos Vieiras, ali na... Esse é algum integrante da banda, não? Não, é um amigo nosso que tinha a moto e ele serviu de modelo pra capa. Muito bem. E pra encontrar, Leonardo, vocês no Instagram, qual é o arroba? Tem o Instagram da banda é @banda_rota316, é isso. No Instagram, né? E no Instagram tem também no TikTok, tem no Twitter, quer dizer, no X, né? Facebook e tal. Você colocar Rota 16 lá vai encontrar o ouvir um bom pop rock. Pop rock lá e tal. Vai encontrar lá. A Rota 316. É isso aí. E a família? Como é que fica aí como é o nome da patroa? Joyce Cleide. Eu sou de Joyce. Como é que é conciliar o casamento, a rotina? Você falou aí da banda, falou da universidade, dos projetos de extensões, né? Você sempre está lidando ali com jovens, com o público mulher também, né? Como é que você consegue aí conciliar tudo isso com o relacionamento em casa e ter aí um relacionamento fervoroso, né? Já são quantos anos de casados? Agora, no dia 19 aí, vai apanhar, chega. Dia 19 agora acho que faz 20 anos. Olha aí, um pouquinho. E aí, como é que faz pra
conciliar tudo isso e ter assim um bom relacionamento, um relacionamento saudável? Então, a gente tem uma rotina bem definida, né? Todo em casa, a gente tem um filho de 13 anos, Luiz Otávio, e a gente divide muitas coisas, né? Os afazeres domésticos, a gente sempre se divide muito bem. Eu tenho, tipo assim, porque a universidade ela me exige maior parte do meu tempo, né? Porque no sentido de eu ter que estar sempre na universidade, às vezes eu estou sempre lá à noite, estou dando aula, aí durante o dia eu estou resolvendo algum trabalho, alguma questão, uma demanda administrativa, tem a questão dos projetos que eu tenho que estar visitando as escolas e tal. Então, assim, ao longo do dia a dia, é bem puxado, assim. Às vezes a gente tem mais tempo em casa, assim, para conversar tal, ficar em família, assim, finais de semana. Né? A gente fica mais em casa finais de semana. Durante a semana é mais aquela rotina, né, de acordar cedo, né, cuidar, levar o filho para a escola, cuidar dos afazeres da universidade, projeto, fazer orientação, à noite tem aula. Então, eu tô na universidade, ela fica em casa cuidando dos afazeres de casa, e a gente divide a rotina da semana assim. Aí, final de semana a gente fica mais em casa mesmo, assim, às vezes sai, vai dar uma passeada, vai no quilômetro 17 na casa da minha mãe visitar. A gente gosta muito de ir pra lá, esse final de semana, quase todo domingo a gente vai pra lá. É tipo um refúgio, né, porque como eu falei, né, me identifico muito lá com o quilômetro 17. E aí sempre quando tem uma folga, a gente vai pra lá. O teu filho, ele já tem assim simpatia pela matemática, algo do tipo? Você influencia ele ou não? É tranquilo? Assim, eu sou, em relação a ele, assim, eu sou bem, digamos, assim, eu tento influenciar um pouco, né? Às vezes eu chego em casa, eu levo as provas da AlbeMap, né? Que eu tenho acesso às provas, eu pego e levo pra ele aí, resolve e tenta fazer essa questão aí. Ele, então, assim, eu auxilio ele, ele tá com dúvida, eu vou lá, respondo as questões pra ele, ensino pra ele como é que é as coisas. Então, tipo assim, eu vejo assim que ele tenta gostar, né, da matemática, mas também não quero assim, tu tem que gostar de matemática porque teu pai é professor de matemática, tem que gostar. Não, deixa assim bem livre pra ele, assim, pra ele, que a coisa seja de forma natural, que ele não fique muito, digamos assim, preso a querer gostar de matemática porque o pai dele é doutor em matemática, dessas coisas assim. Então eu não cobro muito isso dele, não. Deixo ele bem livre assim. E aí, eu acho que até por conta disso ele consegue se sair bem na disciplina de matemática na escola. Sempre ele fica preocupado. Ontem mesmo teve prova de matemática, né? Domingo agora eu fiquei domingo em casa, estava ensinando ele, né? Estudando com ele para a prova, né? Ficou domingo à tarde estudando para a prova e tal. Aí, ontem teve a prova de matemática que ele fez, aí chegou e ele tava triste, assim, que foi, eu tirei 7 na prova. Disse, tirou 7, deixa eu ver onde foi que tu errou aqui. Disse, eu errei aqui assim, tá vendo? Faltou aqui uma definição que tu não lembrou. Pois é, eu esqueci e tal. Aí a gente ficou discutindo sobre a prova e tal. Que, tipo assim, eu não fiquei assim, tu não tirou 10, não fiquei cobrando não, porque, tipo assim, a gente aprende muito com os erros. Às vezes eu levo até isso pra quando eu estou dando aula com os meus alunos, porque o erro ele faz parte da aprendizagem. A gente tem que ter consciência que o erro ele faz parte do caminho do processo da nossa vida de construção como ser humano, né? E aí não só na escola, na universidade, mas o erro ele tem que ser olhado também como um processo de avaliação. Porque a partir do erro você consegue, se você tem dimensão do seu erro, você consegue, digamos assim, saber onde errou, os motivos pelos quais você errou, e aí você pode estar vendo como consertar e retrilhar o seu caminho. Então isso a gente, assim, aí quando, voltando aqui no assunto da prova, né? Então, tipo, tu errou aqui, então agora tu já sabe, né, por que tu errou. Então, tipo assim, eu acho que o fato dele ter errado, acho que valeu muito mais do que ele ter acertado as 10 questões e ter só acertado por acaso. Porque tem uma coisa assim que às vezes no processo de crescimento, de construção, existem 3 fases de aprendizado. A primeira fase é aquela que a pessoa acha que sabe, mas não sabe. A segunda fase é aquela pessoa que sabe que não sabe. E a terceira fase é aquela que ele sabe. Então, o fato da pessoa ser conhecedor das suas limitações, das suas falhas, de saber o quanto ele é
ignorante em relação a um determinado tema, isso é fundamental, é importante demais para que ele possa crescer e se desenvolver. Porque enquanto você ficar no pedestal do seu egoísmo, do seu narcisismo, de que você sabe tudo, que você não precisa de ninguém e você não precisa aprender mais nada, você está fadado ao fracasso, ao insucesso. Então, eu acho que uma das chaves assim para a minha vida de ter construído essa carreira foi de sempre ter a consciência, a humildade de que você nunca é uma pessoa completa. Eu uso agora, parafraseando Paulo Freire, né? Nós somos inconclusos, né? Somos seres inconclusos, né? O professor, na sua formação, ele é um ser inconcluso. Então, ou seja, nós somos seres humanos, somos mortais, nós somos incompletos. E a gente tem que ter essa consciência de sempre estar buscando aprender. Então, quando você sempre estuda, sempre está buscando, sempre está incomodado com a sua situação que você está, sempre buscando aprender novas coisas, você tem uma chance de ter um sucesso muito maior. Então, se alguém perguntar assim, Leonardo, qual é a chave do segredo para tu ter conquistado tudo isso? Eu disse assim, é justamente isso. Ter a consciência da minha insignificância. Nós somos poeiras de estrela na imensidão que é esse universo. Então, se a gente tem consciência da nossa incompletude e ignorância, a gente é capaz de conseguir coisas muito grandes, porque você vai estar sempre buscando novos conhecimentos, vai estar sempre buscando conhecer novas coisas, aprender novas coisas. Então, isso é muito importante para a vida da pessoa, para a sua formação. Então, esse, digamos assim, seria um recado que eu deixo para as pessoas, é sempre ter essa consciência de que a gente precisa sempre aprender algo novo. Por exemplo, atualmente agora eu estou estudando, sabe o que é alemão? Estou estudando alemão porque mas por que está estudando? O que eu estou pensando assim, poxa, eu estou pensando em fazer o pós-doutorado. Eu não queria fazer o pós-doutorado aqui no Brasil, eu quero fazer na Europa e tal. E qual seria o PC? Aí eu pensei, na Alemanha. Aí eu estou começando a estudar alemão. É difícil, é complicado. Tudo no início é difícil, complicado. Mas eu estou estudando alemão. E aí isso é bom, porque vai ajudar meu cérebro, né, a desenvolver. Você está sempre praticando, então você se torna sempre uma pessoa ativa. Você fala quantos idiomas? Assim, fluente mesmo, só o português. Mas eu compreendo bem, consigo falar inglês, né? Eu consigo o espanhol também, um pouco de italiano. Então, assim, eu consigo me comunicar. Digamos, se eu for para um desses países assim, eu não fico sem me comunicar, não passo fome, né? Não fico sem chegar num lugar, dá para desenrolar legal, assim. Então, aí o alemão agora que eu estou tentando aprender. Então, assim, o inglês, assim, o idioma, assim, que eu não vou dizer que eu tenho fluência, não, mas a compreensão é boa. Porque aí, se você acha que sabe, aí você não vai buscar, você não vai correr atrás, né? Se você vê ali, poxa, aquilo ali não está entrando na minha cabeça, então você vai procurar, se você quer aprender aquilo ali, você vai procurar se esforçar para buscar conhecimento, pedir ajuda e tal. E aí, assim, você vai desenvolver e vai aprender. Agora, quando você vê assim, isso aí é um tiro de letra e tal, você não tem aquela consciência, né? É saber se autoavaliar, né? Saber se autoavaliar. Se você não conseguir ter essa autoavaliação, essa autocrítica, às vezes atrapalha muito no desenvolvimento da pessoa. E às vezes é o que está acontecendo, assim, eu percebo muito nos nossos jovens hoje, né? Eu tenho um contato muito direto com o público jovem, por conta dos projetos de extensão, né? Que eu frequento as escolas, eu visito muitas cidades, né? Também por conta da UBMEP. E cada banda também está sempre tocando nos bares, então eu tenho um contato muito grande com o público jovem, e o que eu percebo é que está faltando muito isso para os jovens, saber se autoavaliar, né? Saber se autoavaliar. Às vezes o que eu percebo é que o parâmetro que eles estão utilizando para se autoavaliar é outro, né? E aí eles estão buscando referências que tipo assim, não são verdades às vezes, né? São fake news, ou seja, estão sendo influenciadas de forma errada. Muito por conta da exposição, né? As redes sociais, que a gente fala. Na rede social tem muita coisa, tem muita informação. Como eu já falei, nem toda informação é conhecimento. Conhecimento que vem para agregar, que vem para mudar a sua vida, né? Às vezes eles estão buscando a informação no lugar errado, uma informação que não vai lhe trazer conhecimento e que estão lhe trazendo parâmetros de comparação que são irreais. Aí isso faz com que ele tenha uma autocrítica errada da sua pessoa. E tendo essa autocrítica errada, ou seja, ele acaba isso atrapalhando o seu processo de desenvolvimento pessoal. Não sei se você consegue compreender, né? Então, se você não tem uma autoavaliação correta, você acaba não conseguindo ter essa noção de que você não sabe, como foi colocado, você até colocou.
E aí se você não tem essa noção de que não sabe, você não vai procurar evoluir. Então você fica estagnado naquele ponto ali, você não consegue evoluir culturalmente, economicamente, socialmente. E aí isso atrapalha no seu desenvolvimento social. Então, tipo assim, as redes sociais, hoje elas surgiram, né? É uma coisa muito importante para a nossa vida, para a comunicação. Ela tem mudado a vida de muitas pessoas, mas também, por outro lado, para outras pessoas tem mudado a vida de forma negativa, né? Por conta dessa falta de parâmetros que as pessoas não estão sabendo utilizar na hora de fazer a sua autocrítica, para se moldar na hora de fazer o seu plano de vida. E sobre os projetos de pesquisas que você desenvolve na universidade? Então, atualmente eu tenho desenvolvido um projeto de pesquisa que ele é controle ótimo aplicado a modelos biológicos. O que é que significa mais ou menos isso aí? Na verdade, a gente vai estudar uma forma de planejar estratégias para controlar a propagação por exemplo, de doenças infecciosas. Né? Um exemplo de doença infecciosa é a Covid, tem a leishmaniose. Tá? A gente também, dentro desse projeto de controle ótimo para modelos biológicos, a gente pode também controlar a população, o crescimento da população de insetos, né? Crescimento de população de bactérias, pode também estudar crescimento de proliferação de fungos. Então a gente pode, de acordo com o modelo biológico, a gente faz uma simulação, modelagem matemática que estuda a forma como essa população ou doença se espalha. A gente pode encontrar estratégias para controlar a proliferação dessa praga ou dessa doença, né? Então, mais ou menos é isso, que é uma matemática aplicada ao ramo das ciências naturais. Esse trabalho foi realizado tem nesse livro? Tem. Na verdade, esse livro aqui, Equações Diferenciais Aplicadas ao Ramo da Ciência, é uma colaboração, né, juntamente com vários outros professores, que na verdade é uma coletânea de resultados de vários trabalhos, né? E aí nesse livro eu tive um capítulo publicado sobre um artigo que é um projeto ou seja, um produto do projeto de pesquisa, né, que foi feito em parceria com uma aluna daqui da Universidade Federal do Maranhão de Codó, da UFMA, a aluna Antônia Lisboa, era minha orientanda de TCC. A gente fez uma pesquisa sobre a propagação da Covid em Codó nos anos de 2020 e 2021, justamente no auge da pandemia, né? E a gente usou um modelo matemático chamado SIC, né, um modelo compartimental, quer dizer, que envolve 3 tipos de população. A população de pessoas suscetíveis, as pessoas infectadas, as pessoas em quarentena e as pessoas que foram recuperadas. A partir dessas 4 populações, a gente consegue encontrar uma fórmula matemática, um modelo de equações diferenciais, e a gente, através de dados empíricos, né, no caso, a gente foi na Secretaria Municipal de Saúde coletar dados de cadastro de pessoas que foram infectadas, né, e de pessoas que estavam internadas, pessoas que morreram, e a partir desses dados iniciais, do tamanho da população suscetível, da quantidade de pessoas que estavam de quarentena, infectados e pessoas que já morreram, a gente conseguiu pegar esses dados, jogar nesse modelo matemático e fazer uma simulação numérica utilizando softwares computacionais matemáticos, e a gente conseguiu fazer uma simulação da propagação da doença aqui em Codó. E aí, nesse artigo que a gente publicou, que está nesse livro aí, a gente conseguiu fazer algumas análises bem interessantes. No sentido de que, na época, que esse artigo foi de 2020, 2021, a gente conseguiu perceber que os números de casos notificados pela Secretaria Municipal de Educação estavam muito abaixo dos dados que deveriam ser reais, né? E aí isso evidenciou o quê? Que na época houve digamos assim, uma negligência por parte do poder público de ter comprado mais testes rápidos. Porque comprando mais testes rápido, adquirindo testes rápido, você conseguiria identificar mais rápido as pessoas que estavam infectadas. Com isso, vocês colocariam essas pessoas em quarentena ou aplicariam outro método de controle da doença, porque na época não tinha vacina ainda, né? Sim. Usar máscara, colocar em quarentena, para poder evitar a proliferação da doença. Porque nesse artigo também a gente consegue, como resultado, mostrar que, na época, para esse modelo, para a situação que a gente se encontrava, o método mais efetivo que se tinha para controlar a doença era o isolamento da população de infectados. Então, se você tivesse testes rápidos, você conseguiria ter a identificação de pessoas infectadas mais rápido, e você iria isolar essas pessoas, e com isso você ia diminuir a propagação da doença da Covid. Então, se essas medidas de identificação de pessoas infectadas tivessem sido mais rápidas através do teste rápido, ou seja, faltou teste rápido aqui em Codó na época, a gente teria diminuído o impacto da pandemia aqui. Em que sentido? Teria diminuído no sentido de que o comércio ficaria menos tempo fechado, porque a propagação da doença ia ser tão grande, porque a gente teria isolado aquelas pessoas que estavam mais infectadas,
Isso tudo considerando os assintomáticos, aquelas pessoas que foram infectadas, mas não estavam sentindo nada, né? Você teria menos mortes, né? Teria ocorrido menos mortes. Na nossa simulação também, os dados que foram colocados pela Secretaria Municipal de Educação, que estavam indicando que enquanto tinha 40 mortes, nossa simulação estava dando mais de 120 mortes. E realmente... Uma diferença alarmante. Alarmante. E tipo assim, e se tivesse tomado medidas de prevenção mais rápidas, como a compra de testes rápidos, o número de pessoas infectadas teria sido menor, o número de mortes teria sido menor, e o comércio teria passado menos tempo fechado, impactando diretamente na economia do município, né? Que até hoje a gente sofre as consequências disso aí. Obrigada, Leonardo, pela entrevista. Conhecemos aí um pouquinho, né, da história, das experiências. É uma história muito linda que nos motiva, nos mostra que nem tudo é escolha por amor, né, e sim por necessidade, ter vindo da zona rural, ter vindo de Codó, né, e isso é muito importante, nós conhecermos histórias como a do Leonardo e que ela nos sirva para se inspirar em tudo que ele vivenciou. E o Pode Me Contar é justamente para isso, contar a história como a dele. E queremos agradecer imensamente a participação, a paciência. E ele se dispôs a estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz de conhecer a tua história. Tá, eu que agradeço pelo convite, né, de poder partilhar essa história de vida e que, quem sabe, nela poder influenciar outras pessoas, os jovens codoenses, né? Então eu fico feliz pelo convite e foi um papo bem bacana, descontraído, né, divertido. E é sempre bom, né, estar conversando, contando histórias. E é isso, ó. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho aqui. Obrigada. E estamos à disposição, não que quiser chamar para bater um papo novamente aí. Nós vamos chamar, se deixar a gente conversa até maravilha, né? Obrigada a todos vocês que têm acompanhado o podcast Pode Me Contar. E o nosso encontro está marcado quinta-feira, às 22 horas, no nosso canal TV Me Conta. No Instagram, você acompanha os cortes no @meconta com Ieda Martins. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.